Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente vai falar sobre democracia, Lava Jato e um serviço de futurologia que nós temos feito no Cultura Geral desde 2015, quando foram as primeiras vezes que esse ator que está aqui com a gente hoje, Dr. Leonardo Rodrigues, quando esteve no rádio, no Cultura Geral, nós tratamos desses assuntos lá, sobre estado de exceção, sobre garantias fundamentais e o que esse presente de grego que foi a Lava Jato nos traria no futuro, que é essa insegurança jurídica com relação à aplicação do direito penal. Professor Leonardo Rodrigues, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Cultura Geral, e depois da gente ter travado essa batalha nessa trincheira, eu tenho muito orgulho de dizer a você que nós estávamos nas mesmas trincheiras e continuamos nela, né? E nós estávamos certos. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Então, é sempre um prazer estar com você. Você relembrou aí nosso início juntos e o início de uma parceria, de uma troca de ideias e de comunicação que sempre me dá muito prazer. Você sabe que quando você começa a demorar para me chamar de novo, eu começo a ficar triste. Eu gosto de participar do seu programa. Você é um cara à frente do tempo, você é um cara batalhador na comunicação e que sempre procura trazer a boa informação, convida pessoas excepcionais e, felizmente, eu tenho o prazer de vez em quando, estar contigo também. Eu não sei quantas canecas que eu já mereço, né? Mas, enfim... Não mandei nenhum, hoje eu vergonha, Léo. E estávamos certos, né, Betão? Você já começou com essa levantando essa bola, estávamos certos, mas não tem como errar quando nós analisamos o processo civilizatório da humanidade, da sociedade brasileira, e vemos que o caminho é sempre de buscar medidas que protejam a liberdade, que tenham a privação dela como a última o último caminho ou a exceção da exceção. Então, não tem como errar quando você prevê coisas que o cenário, lamentavelmente, o cenário social, político, vão direcionando. E esse modelo que quer ser autoritarista fica a todo momento viciando ou criando entraves para um bom desenrolar de um Estado democrático de direito, efetivamente. Né? Você tocou nesse assunto, como a gente está nas quartas democráticas aqui do Cultura Geral, e as quartas democráticas são todas especiais, e você não poderia faltar, obviamente, eu queria também te perguntar como é que a gente pode analisar a nossa democracia nesse contexto que é trazido para a gente hoje, que teve um embrião lá nessas discussões que nós tivemos lá atrás, e a gente percebe essa fragilização, ou, no mínimo, esse desafio, né, de manter o processo democrático, as regras democráticas, como diz o Safatli aqui no programa, já que nós não tivemos, de fato, uma democracia plena, nós tivemos uma semidemocracia, né? Em alguns bairros, em alguns lugares, nós tivemos democracia de fato, em outros não, continuaram tendo não democracia nas periferias, nas favelas, nos aglomerados. Mas nesse resquício, nesse rescaldo de democracia que a gente tem, Léo, a gente ainda pode respirar alguma coisa parecida com isso? Bom, vou começar do fim para o início. Nós temos que resistir. A nossa obrigação moral, profissional, como cidadão, é resistir. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a resposta é essa para a sua última pergunta. Agora,
há um problema muito grande. E essas diferenças sociais que você traz é interessante numa semana em que a Secretaria de Segurança do Rio, salvo engano, enfim, a Polícia Civil do Rio de Janeiro determinou que as operações feitas em comunidades terão sigilo de 5 anos. Quer dizer, as operações do dia a dia não tem, as operações feitas na classe alta não tem, mas as operações de alta letalidade cometidas nas favelas do Rio de Janeiro, que são as comunidades, vão ter agora um sigilo de 5 anos, o que acobertará, inclusive, os problemas de Jacarezinho. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque a nossa conversa sempre vai perpassar pelo Estado Democrático de Direito. O que é a democracia? Bom, a democracia pode ter várias perspectivas a partir do campo de estudo de quem está falando. Eu, como uma pessoa que trabalha com o direito e o processo penal, o meu ponto de partida é esse tema. E o que a democracia tem a ver comigo? Bom, no meu campo de trabalho, de estudo e de defesa, tem a ver que Estado Democrático de Direito significa necessariamente a proteção da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é tão importante a da vítima, num âmbito de um processo, né, no âmbito de um crime, vou dizer assim, não de um processo, porque o processo não tem a vítima como foco e não tem que ter mesmo. Não que a vítima não seja importante, mas a vítima tem que ser amparada por outros instrumentos do Estado, não é pelo âmbito do processo penal. No processo penal, você tem o autor do caso, né, o autor do fato, e sobre esse autor, as garantias são necessárias. E eu, Betão, falei recentemente essa frase, lecionando para os magistrados do Piauí, na escola judicial, e comecei a me citar, porque eu achei que a frase é muito pertinente. Quanto mais garantias um Estado tiver, um processo penal tiver, e quanto mais essas garantias forem respeitadas, mais legítimas serão as penas impostas àqueles que forem condenados. Quanto menos garantias houverem, maior o nível de autoritarismo do processo penal, maior é a chance de erros e maior é o desastre social. O sistema carcerário está aí para provar isso. O problema do sistema penitenciário é gravíssimo, tão grave que o ministro Gilmar Mendes recentemente convocou uma audiência pública para tratar sobre esse tema, né? O estado de coisas inconstitucionais. Então, falar em democracia é falar em dignidade da pessoa humana. Democracia não é poder votar. Poder votar é um exercício da cidadania, é uma das coisas ligadas à dignidade da pessoa humana, poder escolher aqueles que lhe representam, mas não é a única coisa e talvez não é nem a principal. A principal está na proteção de direitos e garantias de todos. Claro que, nesse âmbito, os do processo penal e do direito penal têm maior importância, porque é no âmbito do direito penal e do processo penal que o Estado exerce a sua maior força contra o cidadão, que é aplicando uma pena. Mas essas garantias estão em todo o âmbito social, a começar com a liberdade de ir e vir, a manifestação do pensamento, enfim, e outras tantas que estão lá no artigo 5º da Constituição. Eu lembro que quando eu entrevisto o Guilherme Souza Nucci, ele faz um recorte do nosso direito penal. Ele fala assim, o direito penal nosso, ele pune muito e pune mal. E quando você pune muito e pune mal, você vai punir mais vezes. Essa é a essência de um país que ainda não amadureceu para as liberdades e as garantias fundamentais, as liberdades individuais, as garantias fundamentais, Léo? Acho que sim, Betão. Acho que sim, porque eu acredito que enquanto nós tivermos que falar coisas óbvias no âmbito do processo penal, nós vamos incorrer nesse erro. Veja, o pacote anticrime, que não tem nada de louvável na sua ideia inicial, o que tem de louvável nele está no apagar das luzes quando houve um grande acordo no âmbito do Congresso Nacional para sua aprovação, traz algumas coisas importantes, como a ideia do princípio do sistema acusatório no âmbito do processo penal, que todos nós falávamos desde sempre, que o juiz não pode produzir provas, o juiz não pode atuar como acusador, o juiz tem que ficar equidistante das partes, as partes que produzam as provas que acharem necessárias, e se o juiz se convencer pela acusação, ele condena.
Caso contrário, ele tem que absolver. Isso me parece que é absolutamente notório no Estado Democrático de Direito. Você não pode ter o membro do Ministério Público, o promotor de justiça e o juiz querendo condenar alguém. Não é? Seria suficiente o membro do Ministério Público que tem ao seu lado a Polícia Civil, que tem uma estrutura para fazer boas investigações. Agora, inclusive, se ampliou para a defesa poder fazer investigações, o que me parece também ser ululante. E você tem também a ideia do juiz de garantias. Eu não entendo porque alguns veem o juiz de garantias como um grave problema. Pode haver uma dificuldade na sua implementação, né? Na questão administrativa dos tribunais. Mas o juiz de garantias é uma coisa fenomenal, é uma coisa essencial, é uma coisa que dá transparência para os julgados, não vai eliminar, mas vai reduzir sensivelmente a possibilidade de contaminação de juízes, que nós vimos os grandes problemas que isso trouxe para o Brasil no âmbito da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato simboliza o grave problema que é o juiz querer ser acusador, que é o conluio entre Ministério Público e juiz. Eu não estou dizendo que todos os casos isso acontece, mas eu estou dizendo que naqueles casos em que isso acontece, isso gera um grave problema, não só para o acusado, como social, porque se criam expectativas que não são reais, porque houve uma participação indevida, uma mistura de posições no âmbito do processo penal. E talvez essa é uma grande dificuldade para a nossa sociedade. Eu sempre falei isso, Betão, e eu sei que já cansou de ouvir o que eu vou dizer, mas eu vou dizer novamente. A sociedade precisa entender. Não é pelo direito penal, não é pela punição de A, B ou C que se reduzirá a criminalidade. A criminalidade só será reduzida quando houverem políticas públicas. A criminalidade só será reduzida quando 100% da população tiver saneamento básico. Enquanto isso não ocorrer, não haverá redução da criminalidade. Nós estamos apenas enxugando gelo. Se direito penal resolvesse problema de criminalidade, medo social, a lei de crimes hediondos teria reduzido a quantidade de pessoas presas, teria pacificado a nossa sociedade. Ela foi da década de 90. De lá para cá, nós estamos só assistindo cada vez mais os políticos vendendo essa imagem de que leis penais vão ser importantes para reduzir a criminalidade, são eleitos sob essa plataforma e nada tem ocorrido para solucionar o verdadeiro problema, que é o âmbito da criminalidade, que é a taxa de criminalidade. Eu sou advogado criminalista, mas eu não quero que haja criminalidade na minha sociedade, eu não quero que haja impunidade. Punir é importante, mas tem que se punir bem. Não pode se confundir absolvição com impunidade e condenação com eficiência, com efetividade do sistema penal. Tem uma frase sua também, você não citou até agora, eu vou citar primeiro, senão você volta nela. Não existe meio direito, né? Ou você defende o direito como um todo, as garantias fundamentais, a Constituição, ou você não defende nenhum. Essa é a primeira frase que vem na minha cabeça toda vez que eu estou discutindo isso. Esse desafio social que a gente está vivendo, né, de seletividade, né, as pessoas querem um direito penal para ela atuar quando ela acha que é conveniente ela atuar. Quando ela acha que não, ela não pode atuar. Então, aí. Então, você tem imputação de crimes, ou então investigação de crimes de rachadinha, e aí você tem outros de corrupção, aí para alguns serve, para outros não. Ô, Léo, é um desafio, primeiro, estabelecer essa condição do ensino e trazer essas discussões para a sociedade de uma forma mais ampla. A nossa sociedade tem amadurecido ao longo desse tempo. Como é que você tem percebido isso tudo? À luz dos seus estudos, da sala de aula, desse desenvolvimento social que você tem percebido, desse tempo todo de academia, como é que você tem percebido isso tudo nesse sentido? Você sabe que eu fiquei muito feliz pela citação aí, porque realmente eu falo isso também há muito tempo, essa ideia de que ou o direito é para todos ou não é para ninguém, não dá para você selecionar. É para o seu amigo e é para o seu inimigo as garantias, não há um meio termo.
eu acho e percebo assim que nós tivemos um grande desastre político nos últimos 2 anos, no âmbito de escolhas, mas isso faz parte da democracia. Isso eu queria falar. O preço da democracia. É importante a sociedade compreender. O preço da democracia é tanto você ter um político desastroso e que, de alguma maneira, poderia ter minimizado mais de 450 mil mortes que nós temos em razão de uma pandemia. Haveriam mortes, mas não precisávamos ter chegado a tanto. Mas é o preço da democracia aceitar que algumas pessoas, ou que uma maioria, escolheu um determinado político, por mais que eu não concorde com nada nesse político. Como também é o preço da democracia a compreensão de que o processo penal, de que o direito penal não servem para punir. E eu disse isso mesmo. Eles não servem para punir. Eles servem para dar garantias a uma pessoa que está sendo processada por eventualmente ter cometido um crime. Em caso das garantias respeitadas, se entender que essa pessoa cometeu crime, aí sim haverá uma punição. Mas a punição não é a razão de ser de um sistema penal no Estado democrático de direito. A punição é a razão de ser no Estado de direito, no Estado autoritário. É a razão de ser. Mas no Estado democrático de direito, a punição não é a razão de ser do direito penal. No direito nazista, a punição era a razão de ser do próprio direito penal, que perseguia e matava não só judeus, como homossexuais e negros. Porque as pessoas acham que era só judeus. Não era. Mas ali era a razão de ser, era a pena. No Estado democrático, a pena é uma consequência eventual. E o preço que a sociedade paga nesse Estado democrático de direito é aceitar que, se violou uma garantia, a pessoa tem que ser absolvida. Que, se há dúvidas sobre a culpa, a pessoa tem que ser absolvida. Que a pessoa tem que ser considerada inocente até o trânsito em julgado. Esse é o preço do Estado democrático de direito. Se a gente não aceita esse preço, então nós vamos aceitar a tortura, nós vamos aceitar as condenações com base em confissões apenas, e nós vamos aceitar inúmeros retrocessos que, penso eu, que nós já superamos eles. Mas uma parcela da sociedade, por ignorância, e ignorância não é no sentido deliberado, mas por uma falta de conhecimento, por uma falta de cultura, por uma falta de compreensão no que é a sociedade sobre a qual se ergue a nossa Constituição, acredita que punir alguém é vingança. A ideia de ver alguém indo na delegacia já assimila nas pessoas que aquela pessoa é culpada, sendo que ela pode estar indo como testemunha, sendo que pode ser demonstrada a inocência. E nisso, Betão, eu já te falei muitas vezes também, a mídia tem certa culpa. Por quê? Porque faz o maior estardalhaço quando a pessoa começa a responder um processo e divulga a imagem dela 24 horas, mas na hora que ela é absolvida, mal uma nota de rodapé. Eu não estou generalizando, mas parte da mídia faz isso. E isso gera no inconsciente popular o quê? Que aquela pessoa ficou impune. E não que aquela pessoa demonstrou sua inocência, que ela não era culpada. Se a gente pegar, por exemplo, o problema da escola base em São Paulo, o sujeito que foi lá perseguido pelo processo penal com a suposição de que ele tinha violentado crianças e depois se demonstrou cabalmente que ele era inocente, vamos atrás desse indivíduo hoje e ver se a vida dele voltou ao normal. É claro que não voltou. Nem o dele, nem da escola base, que acabou também. Um processo equivocado, que, na verdade, se provou que nunca houveram aqueles fatos, que, na verdade, foram as crianças, que, por outras razões, falaram algumas coisas que geraram um entendimento inicial, e depois se demonstrou que não haveriam aqueles crimes. Só que isso já tinha gerado um problema gravíssimo e que não se recuperou. Nós tivemos recentemente um julgado no Tribunal de Justiça de Minas sobre a indenização do pedófilo do Anchieta, que foi julgado que era o primeiro condenado, foi demonstrado que não era ele o culpado,
que apareceu o verdadeiro culpado 17 anos depois, e o Estado entrou no processo da indenização para dizer que não havia razão de uma pessoa que ficou 17 anos preso de forma incorreta ser indenizado. Não estava nem discutindo o valor. Acho que discutiu o valor também, mas uma das questões que o Estado trazia é que não haveria a possibilidade de indenização. Ou seja, Betão, você sai na rua hoje, se for confundido, for preso e ficar 17 anos preso, quando você sair, o Estado não lhe deve nada. Estado de exceção? Nós estamos próximos disso aí? Porque a gente eu acho que alguns namoram com o estado de exceção. Eu acho que alguns namoram com o estado de exceção. E estou para te dizer que acho que os próximos tempos demonstrarão se as nossas instituições, de fato, elas... eu tentei lembrar aqui a expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, mas não lembro. Se elas estão funcionando, me lembrei, se elas estão funcionando ou não. Os próximos tempos nos demonstrarão isso, porque existe um grupo que está tentado a verificar e a puxar a corda para ver até onde ela resiste. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo, Papo bom passa rápido demais, né? Deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui no Cultura Geral. A gente está aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com o doutor Leonardo Rodrigues. A gente está falando um pouco de direito penal, democracia. Não saia daí, porque no próximo bloco vai ficar quente. Nós vamos falar de Lava Jato. Não saia daí. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está entrevistando o doutor Leonardo Rodrigues, professor de Direito Penal e Processo Penal. A gente vai falar agora da Lava Jato. E eu, com muito orgulho, posso dizer que eu, enquanto era estudante de Direito, foi uma das bandeiras que eu carreguei, que foi trazer para a mídia, para a discussão, um contraponto sobre tudo aquilo que as pessoas estavam falando, e apanhei demais, mas a gente estava correto, né? Professor Leonardo, a gente está aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, nós estamos falando para esse público maravilhoso, e a gente tem que falar que a Lava Jato, na realidade, percorreu o caminho que vocês, professores, já naquela época, já diziam que eram caminhos tortos, né? E se confirma agora com toda essa intensidade. O que a gente pode tirar da Lava Jato e como ela prejudicou o nosso processo democrático, Leonardo? Bom, deixando um grande abraço para todos os curitibanos, e eu tenho alguns parentes em Curitiba,
Eu digo que, felizmente, a República de Curitiba não prosperou, né? Essa brincadeira se dá em razão da própria Lava Jato. Por quê? Porque se criou um sistema próprio de processo penal e de condução de investigações. A Lava Jato, ela traz para a sociedade uma discussão que é importantíssima e que já tinha passado da hora, que é o problema da corrupção, que, obviamente, não é responsabilidade de um partido, mas sim de todos os partidos. Não é? Não se pode querer criminalizar a política em si, mas determinados políticos. E esses determinados políticos estão em todos os partidos. Quero conhecer um partido político que não tenha na sua cartela um político que não responda a um processo. Todos os partidos têm políticos que respondem por processos eleitorais, por processos criminais. Só que a sociedade tomou isso de uma forma equivocada. Primeiro, porque acredita, e aí eu volto naquela parte da sociedade que não quer ler a informação de qualidade, que prefere ficar no fake news, que prefere ficar na mensagem rápida, que mais desinforma do que informa. Acreditou que isso era culpa de um governo. Isso não é culpa de um governo. E eu não estou eximindo a culpa de ninguém com isso. Eu estou dizendo só que não é de um só. Apenas isso. E talvez essa minha fala já façam alguns acreditar que eu sou comunista ou qualquer coisa que o valha. Por mim, tudo bem. Se vocês pensam assim, eu também respeito, não há nenhum problema, você sabe disso, Betão. É interessante porque os meus amigos de direita acham que eu sou de esquerda e os meus amigos de esquerda acham que eu sou de direita. Tudo bem. Significa que a situação dos advogados mesmo. Exatamente. Então, assim, mas isso é muito interessante, porque demonstra o que eu quero fazer com os nossos ouvintes aqui, com aqueles que nos ouvem e nos assistem, que é abrir a cabeça. Nós precisamos abrir a cabeça. Nós precisamos compreender o cenário maior. O cenário maior é bom a discussão contra a corrupção? Mas nós somos muito hipócritas contra ela ainda, porque nós escolhemos um inimigo, nós, que eu estou dizendo, uma parte da sociedade, e agimos contra esse inimigo. Mas aqueles que são os nossos amigos, que cometem atos muito similares, não são corruptos. Não são corruptos. Aqueles que estão do lado que eu penso, seja de direita ou de esquerda, não são corruptos. Corrupto é o outro. Mas tudo bem, é uma discussão no âmbito político, saudável, ok. E isso é importante valorizar na Lava Jato. A Lava Jato traz essa discussão e que ela fica umbilicalmente ligada na sociedade há mais de 5 anos já. Essa é a discussão do momento e capaz de nós fazermos uma década discutindo esse assunto, porque este assunto está na construção histórica da sociedade brasileira. Veja, por isso que a questão não é o partido X ou o partido Y. Não é os últimos 10, 20, 30 anos. O problema é de 500 anos. O problema de corrupção é um problema de sociedade. Quantas pessoas não furam uma fila? Quantas pessoas veem uma pessoa mais velha no ônibus e não se levantam para ela sentar? Ou uma mulher, ou uma grávida? Quantas pessoas furam a fila no banco? E fora se eu entrar naquela discussão dos crimes, né, Betão? Na hipocrisia dos crimes, que as pessoas falam assim, fulano é bandido. Bom, bandido é quem comete crime. Ok. 1.700 tipos penais. Quem pode garantir que não comete crime? Quem nunca entrou no Brasil com mais de $500? Quem nunca baixou uma cópia de um filme, de um programa no computador? Quem nunca comprou um CD pirata? Quem nunca deixou de prestar socorro? E se nós entrarmos no crime de abandono de incapaz, ou no crime de prestar socorro mesmo, nós vamos verificar o seguinte: todas as vezes que nós vemos uma criança num semáforo pedindo dinheiro para se alimentar e não fazemos nada, nós, de alguma forma, estamos agindo com omissão. Com omissão contra aquela criança. E estamos permitindo esse estado de coisas como é. Então, é muita hipocrisia a gente querer dizer que a corrupção é só do outro e não enxergar as nossas próprias corrupções.
Porque a corrupção não é apenas a vantagem ilícita do funcionário público, como está no tipo penal do 333 ou do 317 do Código Penal, se eu não estiver errado. A corrupção, até pelo conceito de corrupção no âmbito da ONU, são todas essas condutas inadequadas, sem transparência, indevidas, imorais, todas caberiam nesse âmbito da corrupção. Mas para combater esses crimes e essa corrupção no âmbito nacional, não se pode fazer de tudo. O ministro, salvo engano, Gilmar Mendes, disse isso, e não sei se ele já tinha me ouvido falar, mas eu já dizia isso, que não se pode combater o crime praticando crime. Você testemunha que eu já disse isso. Não se pode combater o crime cometendo crimes. Quem viola as garantias constitucionais comete crime. Quem combina com um juiz que combina com um procurador da República de dizer o seguinte: não entre com esse recurso agora, deixe passar o tempo tal e depois você entra. Não tem condições. Isso não é um julgamento sério. Imagine se eu tivesse combinado com um juiz e o juiz falasse assim: não, advogado, não faz esse recurso agora não, deixa passar semana que vem, você faz que eu vou conceder. O que aconteceria se fosse para a defesa? As pessoas não tomam o âmbito de gravidade do que acontece. A sociedade ainda não tomou uma parte dela, porque não consegue enxergar. E se essas conversas tivessem sido com o advogado de defesa? E se essas conversas tivessem sido para absolver as pessoas que ali estavam sendo acusadas? Nós também acharemos que está tudo certo, isso faz parte? Não, não faz parte. Eu tenho amigos juízes, eu nunca liguei para eles para perguntar nada de processo. Eu vou lá na vara, converso com a escrivã e peço o processo e olho o que eu tenho que olhar. Eu não peço favor, eu não combino, eu não converso com os juízes sobre casos se não for dentro da sala dele, despachando uma petição que eu tenha feito. E se ele conceder, concedeu. Se não conceder, não concedeu. Faz parte. Faz parte. Agora, isso gerou um grande problema. E aí, Betão, aqueles que me conhecem sabem que o que eu vou dizer é apartidário, mas nessa vontade de querer se buscar a punição, no caso que eu estou dizendo do ex-presidente Lula, e que parte da sociedade aplaude a qualquer preço essa condenação, permitiu que o processo fosse anulado. Porque se tivesse se respeitado todas as garantias, ele já teria sido julgado em segunda instância. Aqueles que não querem como candidato em 2022 não o teriam como candidato em 2022, porque ele estaria, eventualmente, condenado em segunda instância, e pela lei de ficha limpa não poderia se candidatar. Mas não. Olha como é incoerente esse pensamento. A qualquer preço vale punir, mas essa punição depois é anulada, e aquele que eu não queria como candidato está vindo como candidato, justamente por causa da violação das garantias, que geram, inclusive, a não possibilidade de utilização das mesmas provas. O que possivelmente levará, se não à rejeição de denúncias, que agora serão no âmbito do Distrito Federal, à absolvição. Então, para aqueles que não gostam do ex-presidente Lula, deveriam estar revoltados com o que foi feito na Operação Lava Jato, porque a forma de condução é que gerou a nulidade dos processos. Eu não posso deixar de te perguntar, porque como criminalista, como advogado, professor, né, um pesquisador, né, e nós já falávamos isso lá atrás, e é óbvio que a gente falava isso com uma... Eu, particularmente, como aluno, você fala até com uma certa raiva, porque você estava estudando ali o direito penal, o processo penal, a luta hercúlea que os professores fazem para poder fazer a interpretação da lei, para garantir a aplicação do direito penal, né, que é apaixonante de fato, né, da forma correta. Quando você olha para trás e olha a figura do Sérgio Moro, você como criminalista, que tipo de sentimento que desperta em você, Léo?
Isso é uma pergunta pessoal que foge um pouco da técnica da nossa conversa. O sentimento, Betão, é de... Não por ele em si, porque eu não conheço, nunca estive com ele, mas do que foi feito, de total decepção. Porque não é essa a justiça que eu batalho, não é essa justiça que eu tento ensinar para os meus alunos, que eu tento conversar com os meus familiares, com os meus amigos. Não é para essa justiça em que há uma combinação entre juiz e procurador que eu gasto o meu tempo. Eu gasto o meu tempo numa justiça que tanto faz, e eu sempre disse isso, não me importa condenar ou absolver, desde que isso seja feito de uma forma democrática. E aí, eu voltando lá na palavra inicial, democrática. E democrática é igualdade de partes, distanciamento do juiz entre as partes. Me gera uma profunda decepção ver um juiz federal ter criado um problema tão grave para o Brasil. Me gera uma decepção um juiz federal pegar uma conversa entre uma presidente e um ex-presidente e, sabendo que ela é ilícita e não poderia utilizar no processo, enviar para a mídia e dar publicidade. Me gera decepção porque não é essa a justiça que eu acredito. Eu acredito na justiça que vai respeitar as garantias, todas elas, e que, ao final, terá legitimidade para condenar a pessoa se o resultado for esse. E que, se absolver, também está tudo certo, porque não era caso de condenar. Agora, uma justiça que persegue alguém, um juiz que persegue um acusado, eu aceito o promotor perseguir o acusado porque é a posição dele. Eu aceito até o delegado perseguir um acusado, não no sentido de torturar, mas assim, de querer produzir provas de forma lícita contra essa pessoa. Mas o juiz é aquele que tem que ser imparcial por princípio, por lei, por Constituição. Então, quando eu vejo um juiz federal, quando eu vejo qualquer juiz fazer algo similar a isso, me causa uma decepção profunda. Quando eu vejo juízes que se dizem não garantistas, eu me assusto, porque parece que não entenderam qual é a profissão deles. Porque a profissão deles tem como primeiro manual a Constituição. E só pode ser garantista quem segue a Constituição. Não tem outro caminho, porque a Constituição é garantista. Então, um juiz que se diz que não garantista, ou garantista integral, que eu nem sei o que é isso, essa invenção, essa pessoa não segue a Constituição, obviamente. E a Constituição é a lei maior, é o filtro sob o qual qualquer conduta, qualquer lei, qualquer decreto, qualquer ação tem que ser analisado no Poder Judiciário. Então, me causa profunda decepção, profunda tristeza com a Justiça, que poderia ter prestado um excelente serviço para a sociedade brasileira, porque o problema da corrupção é seríssimo, mas gerou um grande desserviço para a sociedade brasileira, porque, além de tudo, criou uma sociedade bipolar entre os que amam o PT e os que odeiam o PT, porque é isso que se criou com a Lava Jato. E eu não estou nem aí para os que amam o PT, nem para os que odeiam. Eu não sou defensor nem acusador do PT. Só que esta operação gerou uma visão totalmente deturpada da sociedade sobre questões políticas, sobre questões sociais. Veja, nós estamos discutindo, não, existe uma tentativa de reverter o Estatuto do Desarmamento, os livros sendo tributados. Quer dizer, que país é... Nós que éramos a vanguarda em algumas questões de direitos humanos em âmbito mundial, meio ambiente e tudo isso. Não, entramos em profunda derrocada sobre esses assuntos. Tudo isso gerado por quê? Porque um juiz se colocou na posição de super-herói da sociedade ou de vigilante e ultrapassou as barreiras de sua atuação. Era muito antes dos problemas ter sido dado por suspeito, se não tinha capacidade de julgar com imparcialidade, porque achavam um absurdo aquelas pessoas terem eventualmente cometido aqueles atos, se coloque numa posição de suspeito, afaste-se do processo e deixe quem tem condições psicológicas para julgar aquele caso com a imparcialidade devida, julgar. Agora, ficar de combinação com o Ministério Público, isso é gravíssimo, isso é atentatório contra a própria democracia,
porque viola o princípio basilar, que é a dignidade humana. É por causa da dignidade humana que tem que se respeitar o contraditório, a ampla defesa, que não se aceita a tortura, que a confissão não é a rainha das provas. Por tudo isso. Mas não. Então, o meu sentimento pessoal é de profunda decepção. Profunda decepção por alguém que prestou um desserviço, que já gerou várias nulidades em processo. E eu não estou dizendo que deveria ser condenado, não é isso. Mas já teria que ter tido um resultado final sobre esses fatos que foram apurados. Mas não. Houve um processo, houve um gasto do Judiciário, do Ministério Público, da Defesa, de todos, para depois desfazer tudo e começar do zero. E isso não é responsabilidade da defesa, que fique muito claro, porque as pessoas querem imputar isso ao advogado, querem imputar isso ao STF. Não, a culpa dessas nulidades é do senhor Sérgio Moro. Ele é o responsável por essas nulidades. Foi ele que ultrapassou os limites de sua função. Se ele não tivesse ultrapassado, não teriam ocorrido essas nulidades. Então, vocês que votaram no atual representante do Executivo e que tinham Sérgio Moro como herói, e ainda tem, e ficam revoltados com a nulidade desses processos, e não acabou. Muitos outros processos serão anulados, porque isso contaminou muitas questões no âmbito da Lava Jato. E acertadamente está se anulando, porque não se pode admitir que pessoas sejam condenadas com processos que violam as garantias, em especial a imparcialidade do juiz. O juiz é aquele que mais tem que ter compliance, que é a palavra do momento, integridade, transparência com as suas decisões, com os seus atos. Léo, antes da gente ir para o intervalo, eu queria te perguntar... Cuidado que você me pergunta, eu acabo falando muito, né? Então... Isso é bom, o programa é isso mesmo. É isso mesmo. Quem tem que falar é o convidado. A gente só faz a pergunta. Mas aqui, eu entrevisto aqui em uma outra oportunidade o professor Tiago Arruda, lá do Ceará, e ele escreve um livro falando das decisões judiciais e da interferência do proveito econômico nas decisões judiciais. E aí estava discutindo também essa questão da decisão de segunda instância, essa coisa toda. Essa discussão de proveito econômico, que estava influenciando também nessa questão da Lava Jato e tal, traz para a gente todos esses desafios. Como é que a gente desconstrói essas narrativas que foram criadas, que são fantasiosas, porque a gente já tem resquícios dessas coisas ainda. Hoje mesmo eu ouvi, né? Nós temos que retomar aqui no Congresso a prisão em segunda instância, aquela coisa toda. Para mim já é uma coisa ultrapassada, né? Mas a gente não pode, é eterna vigilância, né? A gente tem que estar sempre vigilante. E eu penso assim, que a gente precisa discutir isso e pensar nessa ideia de proveito econômico nas decisões em detrimento das garantias fundamentais e das liberdades individuais. Como é que a gente pode pensar isso antes da gente ir para o intervalo, Léo? Efeito manada. Efeito manada. Se o Congresso, se algum político hoje começa, e eu sei que isso é verdade realmente, começa a discutir de novo a prisão em segunda instância, ele só tem uma função ou uma finalidade com isso: ter votos na próxima eleição. E prestar um grande desserviço social e prestar um grande desserviço para o judiciário. Porque vai se levantar isso, vai se criar uma lei e daqui a pouco o STF vai ter que fazer uma ação para dizer que essa lei é inconstitucional. Porque ele já disse isso. Ele já disse. E não adianta mais essa discussão. A única forma... E eu não estou dizendo que a prisão em segunda instância é boa ou ruim. A única coisa que eu estou dizendo é só pode prender em segunda instância para executar a pena se nós mudarmos a Constituição. Aliás, refazendo, mudar de Constituição. Porque essa Constituição não permite. A pessoa só será considerada culpada após o trânsito em julgado. E trânsito em julgado só significa uma coisa, e não adianta querer vir com do mérito, das provas. Não. Trânsito em julgado significa não cabe nenhum recurso mais. É só isso que significa trânsito em julgado. Então, quem traz esse tipo de
campanha é uma campanha populista, eleitoreira, que a pessoa quer angariar votos com essas plataformas. Por quê? Porque se cria a ideia que o Brasil é o país da impunidade e eu vou diminuir a impunidade punindo as pessoas de segunda instância. Como eu disse, efeito manada. Porque um bando de gente que ignora ou que desconhece os problemas da criminalidade ou como se chega a um alto índice de criminalidade é que acredita nisso. E acredita nesse discurso perpétuo de que leis penais vão resolver. Me diga, Betão, lei de crimes hediondos, década de 90. Precisa ter penas mais graves para os crimes mais graves, porque a criminalidade está alta. Reduziu a criminalidade? Me parece que não. É notório que não. Aliás, a quantidade de pessoas presas só aumenta. Então, não é esse o caminho. Eu quero ver políticos que vão falar que vão investir na educação. Como? Infelizmente, eu não me lembro quem é o desembargador que escreveu, mas, salvo engano, do Rio Grande do Sul, ele disse: você quer conhecer uma sociedade? Veja como ela trata de políticas públicas para os presos e para as crianças. É isso. Quais políticas públicas nós temos para as crianças? Quais políticas públicas nós temos para os presos? Efetivamente nenhuma. Porque se você me falar que faz parte de uma política pública, um professor de escola pública ganhar R$1.000, R$2.000, sinceramente. Então, vamos resolver? Cadê o político que fala assim, vamos cuidar da educação, vamos colocar um salário bom para o professor da educação pública, para ter concorrência de bons professores na educação pública, para que haja competição entre esses cargos, para que essas pessoas queiram trabalhar no ensino público. As pessoas trabalham com o ensino por pura vocação, por pura vontade, por acreditar naquilo, especialmente no ensino público. Ninguém trabalha ali por dinheiro. Claro que recebe um dinheiro para sustentar, mas não vai ficar rico. Existe o serviço público que ganha 30 mil, que ganha 40 mil, que ganha 100 mil no mês. Mas existe o serviço público que ganha 2, 3. E a sociedade é construída no ensino fundamental. A sociedade é construída nas escolas públicas. Enquanto nós não cuidarmos das nossas crianças, especialmente nas escolas públicas, enquanto nós não cuidarmos de saneamento básico, enquanto nós não cuidarmos de saúde pública, com vacina, com ciência, essa sociedade não vai melhorar e nós vamos ter políticos vendendo plataformas que vão fazer com que as pessoas acreditem naquilo. Me parece que, de alguma forma, é até interessante manter as pessoas na ignorância, porque isso perpetua o voto, isso perpetua algumas posições. Né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer mais um intervalo e a gente volta para a parte final do programa, aqui com o doutor Leonardo Rodrigues, para a gente poder tratar, a gente que está tratando aqui na Rádio Cultura de Curitiba, na TV Banqueta, desse assunto tão importante que é direito penal e democracia. Não sai daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Léo, para a gente encerrar, a gente pode ter esperança ou só resistência e muita luta para garantir o nosso processo democrático? Eu acho que perder a esperança é perder tudo. Então, acho que não podemos perder a esperança nunca. Eu acho que
tempos sombrios acontecem em momentos que antecedem grandes passos sociais e grandes revoluções. Revoluções no bom sentido da palavra, né? Acho que esse momento caótico, tenebroso, ou penso e espero, tenho esperança, que ele esteja mostrando para essas pessoas radicais, reacionárias, que esse não é o caminho. Porque essas posições anti-ciência, essas posições negacionistas, fizeram com que nós todos perdêssemos parentes, perdêssemos amigos, perdêssemos pessoas queridas para essa doença. O fanatismo não é bom em nenhum local, para nenhum lado. O único fanatismo que me parece bom é o fanatismo que entende a dignidade da pessoa humana e que a defende. Porque esse fanatismo tem como espinha dorsal a ideia, na essência, de que todos nós somos realmente iguais e que merecemos tratamento digno em qualquer situação que estejamos. Deficientes, escolhas sexuais diferentes da nossa, classes sociais diferentes da nossa, posição de acusado num processo penal, pessoas mais velhas. Então, esse talvez é o único fanatismo que seja saudável, mas respeitando a democracia, obviamente, respeitando a divergência. Respeitar a divergência é fundamental. Ouvir o outro é fundamental para que a gente construa uma sociedade cada vez melhor. A pergunta maior é: deve-se ser tolerante com os intolerantes? Ou qual é a medida da tolerância? E me parece que a medida da tolerância é até onde não se viola a dignidade humana. Porque quando se viola a dignidade humana, não dá mais para ser tolerante com os intolerantes. Então, eu sou esperançoso, eu acho que o processo civilizatório ao longo do curso da humanidade, ele só tem caminhado para sempre a maior proteção da dignidade da pessoa humana, mas é natural que neste processo, se a gente analisar a história, hajam atropelos, hajam tropeços em pedras, e que depois desses tropeços, desses atropelos ou dos problemas que são gerados, vêm grandes passos e grandes saltos para a humanidade. Basta a gente pensar o que gerou o iluminismo, o que gerou a criação da ONU e desses princípios dos direitos humanos, e, quiçá, a próxima década, ou daqui 2, 3 anos, a sociedade brasileira esteja reconstruída em bases mais sólidas e que as nossas instituições tenham demonstrado que elas, de fato, funcionam para todos e não apenas para alguns. Porque, por enquanto, elas estão funcionando para alguns. Estão sendo colocadas à prova. Os próximos meses, o próximo ano, vai dizer se ela foi ou não, se elas são ou não fortes o suficientes. Exemplo rápido: voto impresso. Um dos maiores retrocessos é acreditar que devemos voltar ao voto impresso. É uma das maiores fake news vendidas hoje no Brasil. E aqueles que vendem essa fake news é por uma simples razão: estão com medo de perder as eleições e já estão preparando argumentos para dizer que foi tirada a eleição deles. Porque as pessoas que foram eleitas pelo sistema eletrônico agora vêm falar que o sistema eletrônico não é eficaz, então a primeira coisa que deveriam fazer é abdicar de seus cargos. E dizer: eu estou abdicando do meu cargo porque eu acredito que a eleição eletrônica ela é fraudada. E eu não posso aceitar, porque eu sou um ser moral acima, eu não posso aceitar uma eleição em que eu acredito em que não há fiabilidade sobre ela. Ah, não, só não haverá se eu perder na próxima. Muito bem, cara pálida. Funciona muito bem, e essa é a sua ideia mesmo. Eu não sei quem acredita nisso. Eu não acredito. Mas essa é uma das provas que as instituições vão passar nos próximos meses. O TSE, por exemplo, vai ter que enfrentar esse assunto.
Enfrentar o assunto, estou dizendo, não sei o que ele vai fazer, mas ele vai ter que enfrentar esse assunto e dar uma resposta definitiva sobre esse assunto. Vamos retroagir? Nosso sistema é confiável? Aconteça o que acontecer, nós vamos manter o voto eletrônico? Porque existem uns tentados a querer dizer que as Forças Armadas vão tomar conta da democracia. E nós sabemos que nem as Forças Armadas, felizmente, têm esse interesse. As Forças Armadas nossas hoje me parecem que compreenderam muito bem o seu importante papel na sociedade, que é um papel neutro. É um papel neutro. Por mais que, eventualmente, tenha algum vínculo administrativo, mas eles têm um papel neutro. Então, fica se vendendo uma ideia que eu ainda não estou convencido dela, porque eu não acho que as Forças Armadas queiram fazer parte disso, mas são utilizadas como argumento. E aí é onde eu digo que nós vamos verificar se as instituições funcionam, se o nosso Ministério Público Federal funciona, se o nosso Supremo Tribunal Federal de fato funciona, e como eu dei como exemplo também, o próprio TSE. O tempo vai dizer, mas eu acho que ser esperançoso é fundamental, porque é só através da esperança que a gente consegue resistir. A gente resiste porque acredita fielmente que esses tempos nebulosos, esses tempos sombrios, esses tempos problemáticos vão ser superados, e vão ser superados para muito melhor, porque os desastres que o autoritarismo gera para a sociedade já estão sendo verificados. Não é possível que mais de 450 mil mortos, mais de 2 milhões de infectados, não tenham sensibilizado uma boa parte dessa população, né? Bom, eu também tenho muita esperança, como dizia Paulo Coelho, esse momento vai passar, como uma pedra no rim, mas vai passar, se Deus quiser. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Léo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu não consigo ficar chamando de doutor, nem de Leonardo, então, mais uma vez, muito obrigado. E eu espero que esse programa chegue em vários cantos do Brasil com essa lucidez que você sempre tem aqui no Cultura Geral. E nas quartas democráticas isso seja um símbolo da nossa resistência. Muito obrigado, viu? Betão, mais uma vez, é uma honra. Muito obrigado por me convidar, muito obrigado pelo espaço, por ouvir, e espero contribuir e continuar contribuindo, porque eu quero uma sociedade melhor, como você quer, como acho que todos querem, mas alguns ainda estão com um tapa-olho e precisam retirar ele para entender realmente o que anda acontecendo, os caminhos para essa melhora da sociedade, e eles estão em melhorar a vida de todos, com dignidade. Não há dignidade sem saneamento básico. Já começa por aqui. Muito bem, gente. Um grande abraço a todos vocês. Chegamos ao final do programa Cultura Geral e voltamos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Vestibular 2021. Estude no melhor centro universitário privado de BH. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.